Bom, eu faço tratamento renal desde os meus 6 anos. Eu lembro que na época a médica falava que eu tinha uma espécie de areia que poderia formar pedra. Mas eu já tinha crises renais, né? Já tinha aquela dor. E eu finalizei o tratamento com uns 13, 14 anos, né? Fazia exames, medicamentos. E aí, quando foi em 2018, eu expeli uma pedra, né? Durante esse período, após o tratamento, eu tive outras crises. Em 2018, eu expeli uma pedra. Em 2020, eu voltei com as minhas crises. No segundo semestre de 2020, lá para setembro, outubro, voltei com as minhas crises. Voltei com a médica, fiz exames e foi constatado que eu tinha 2 pedras, uma no canal da uretra e outra no rim direito. E voltei ao tratamento, né, tomei as medicações, fiz exames, não consegui expelir. E aí tive que fazer cirurgia em dezembro do mesmo ano, de 2020. Depois de meses eu consegui estabelecer essa rotina de cuidados, né, de ter uma alimentação saudável, beber bastante água. Ano passado eu voltei a ter as crises, fiz exames novamente. Não foi constatado nada, não tive... Na verdade, o exame que eu fiz, né, a ultrassonografia, não foi constatado nada nos meus rins, nem no canal da uretra. Podia estar em outro local, mas eu teria que ser submetida a outro exame. Também não fiz, mas desde então não sinto mais nada. Acredito que pode ser uma questão... Eu posso ter uma predisposição genética, né? Porque a minha avó, os meus avós tiveram, a minha tia teve, inclusive acho que ela até ainda tem, eu conversei com ela. E na época dos meus tratamentos, o médico suspeitava que o meu corpo poderia produzir, mesmo que eu tivesse todos os cuidados, mesmo que eu tivesse uma alimentação saudável e bebesse bastante água, eu poderia produzir. Eu tento estabelecer na minha rotina, né, beber bastante água. É uma dificuldade para mim, mas eu sempre tento. A questão da alimentação, eu tive algumas restrições após a cirurgia, excesso de carne vermelha, leites, entre outros alimentos que de alguma forma impactam na minha questão da minha saúde renal. Além da dor, né, quando eu tinha as crises, eu tinha vertigem, eu tinha muita dor de cabeça, aquela sensação de desmaio. Não conseguia, às vezes, nem ficar de pé, de tão insuportável que era a dor, que era a sensação. Eu tenho fraqueza, né, quando acontecem as crises, eu tenho bastante fraqueza e afeta a minha saúde, afeta a minha rotina, não consigo fazer as minhas atividades por conta da dor e por conta dos outros sintomas também que eu tenho. Sintomas são vertigem, dor de cabeça, aquela sensação de desmaio, muita fraqueza, eu vomito bastante, inclusive. Você já deve ter ouvido falar dos cálculos renais, que nada mais são do que a união de vários cristais de sais que nós naturalmente eliminamos na urina. Alguns pacientes acabam formando essas pedrinhas por diversos motivos, mas basicamente o que acontece é uma excessiva eliminação desses cristais na urina ou uma diminuição do líquido da própria urina, favorecendo então um acúmulo, uma concentração, uma precipitação desses cristais e, portanto, favorecendo a união desses cristais. A principal fonte desses cristais é a alimentação. Então, pacientes que consomem muito sódio, que consomem muita carne vermelha, que ingerem pouca água, que tomam muita vitamina C, pacientes obesos, são pacientes que, de uma certa maneira, têm um risco aumentado para a formação desses cálculos. Além dessas causas, existem fatores genéticos, fatores endócrinos, fatores anatômicos. Se eventualmente o paciente tem um rim que favorece a deposição de líquido, de xixi, alguma posição do rim, isso também favorece a formação do cálculo. A melhor maneira de cuidar dessa doença é preveni-la a partir de mudanças no estilo de vida. E o que a gente então orienta? Primeiro, uma ingesta hídrica bastante adequada, que deve variar em torno de 20 a 30 ml por quilo de peso, ou seja, um paciente de 70 kg precisa tomar em torno de 1.400 a 2.100 ml de líquido durante o dia.
Isso vai favorecer a urina ficar mais clara, e esse é um aspecto muito importante para saber se você está tomando uma quantidade de líquida adequada. Também se recomenda que o consumo da carne vermelha seja em torno de 450 a 500 gramas por semana, ou seja, em torno de um bife de carne de 150 gramas 3 vezes por semana seria o ideal. E aí sim, utilizar outras fontes de proteína para complementar a alimentação desse paciente. Um outro aspecto importante é o consumo do sódio, que não deve exceder 2 gramas de cloreto de sódio ou cerca de 5 gramas de sal de cozinha. Além disso, o consumo excessivo de vitamina C, que muitas pessoas utilizam como uma forma de aumentar a imunidade, acima de 1 grama favorece normalmente a formação de cálculo. Em compensação, o suco cítrico, os alimentos que tenham citrato, ácido cítrico, como por exemplo a laranja, o abacaxi e o limão, são protetores. Esses alimentos acabam favorecendo uma maior diluição desses cristais na urina, diminuindo a formação desses cálculos. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a cálculo renal, procure o seu médico, procure o seu urologista, que ele terá mais informações a lhe oferecer.